Qual? Zero alguma coisa? Zero alguma coisa. Já tá no QAP total. Olha! Já está no QAP total. Porra, 0,7 tem não? Não. Isso aqui. Filma dois. Pra gravar a aula? É. Caralho. Na verdade, isso aí fala de bike, de esporte e tal. Legal. É que Tem que ser gravado no celular. Não, ela vem numa caixinha. Grava bem? O vídeo é bom? O som, o áudio? Depois você me passa então? Depois eu posto no YouTube. Beleza. É que eu não sei como é que vai ficar aqui no estúdio, né, velho? Porque normalmente a minha luz aqui não vai tão boa. Normalmente eu coloco no capacete. Ela vai virar pra filmar ali e vai pegar o áudio, né? Vai só pegar o áudio também. Você chegou e pediu. Pode tirar essa camada lá, deixa eu fumar uma. Caralho. No meio da aula, já. Eu falei, cara, eu falei, o quê? Sério, fumar uma? Eu falei, fumar? Aí eu falei, ó, eu não sabia que eles iam fumar. Só de cadelinha só. Vai. Pô, acho que tem. Meu maninho tem que ter menos pra ver como abrir essa house aí. Quer pegar tudo? Pode pegar. Quer pegar da nova? Não, pega aí, velho. Eu tô aqui. Ah, valeu, mano. Tem espaço lá em casa. Ah, é? Paguei R$8 na caixinha com a renta do Caramba, valeu, mano. Acho que eu fui meio deselegante, devia ter dado a nova pra você ficar com a 10, né? Não, não, bom. Valeu. Deixa eu me explicar. Esse aqui cara, tá muito de sono. Vamos pra caramba. Vamos cansar. Eu não sei se de manhã agora tomando um café antes de sair de casa, mas eu tô ficando um pouco mais disposto assim. Ah, é? Não sei como é que vai ser hoje, né? Na aula da matemática. E esse professor depois de café também. Bom, pessoal, boa noite. Espero que os senhores tenham tido um ótimo final de semana, ainda que ainda continue muito seco, né? Hoje ameaçou chover, quer dizer, na verdade, garoou, se choveu, o fato é que garoou, se choveu, o fato é que a gente está, evidentemente, curtindo um período estranho aí da temperatura aqui no Brasil. Mas, enfim, estamos numa parte do nosso tema que vai deixar o nosso chamado primeiro bloco, que é o que interessa para a nossa primeira avaliação. Então, se alguém me perguntar, deixa eu te perguntar, você precisa resolver isso agora, você quer resolver fora? Não é pedir desculpa, que na verdade o som, às vezes você está falando, eu sei que não é por mal, você quer resolver, mas aqui o som acaba, né, dando uma concorrência, você tem uma voz macia, então eu adoraria ouvir sua voz, mas aqui nesse caso não vai resolver muito, né? Vamos lá, então significa dizer o seguinte, que a gente tem uma disciplina que nós vamos falar sobre isso agora, que é de elasticidade.
Elasticidade é exatamente essa impressão realmente verbal que ela dá. Elasticidade. O quanto elástico tem uma variável perante a outra. Ou seja, o quanto eu aplico numa variável e tenho a resposta sobre outra variável. Então, uma determinação em sentido genérico que é a alteração percentual em uma variável dada uma variação percentual em outra. Dá para encostar aí no fundo da porta? Aproveita que está chegando aí, só encosta, não precisa fechar não, que até que vai chegar uma galera aí. Valeu. Mas eu estou bem motivado, né? Achando que vai chegar muita gente. Aí o que acontece? A elasticidade ela tem a ver com, na verdade, um pouco daquela disciplina que vocês viram na aula passada, sobre produto substituto, sobre renda, né? Ou seja, você tem um produto, a elasticidade pode ser menor sobre o quê? Sobre o preço ou sobre a demanda? Sobre a demanda. Por quê? Se a elasticidade, se eu tenho como substituir, o que acontece? Eu derrubo o preço por conta do quê? Porque eu vou substituir esse produto por um outro produto. Está claro isso ou não? Então, a elasticidade, na verdade, é um grau de abertura que você mede para ver qual é o efeito renda que você tem sobre o bem desejado. E aí, obviamente, você tem diagonalmente, perpendicularmente, horizontalmente, várias variáveis, como, por exemplo, custo, como, por exemplo, renda, como, por exemplo, salário, como, por exemplo, preço do próprio bem, uma série de fatores. Então, a elasticidade nasce do quê? Nasce de uma variável que acaba sendo correlata a preço, fundamentalmente. Então, voltando ao slide anterior, o que então é uma elasticidade? É o sinônimo do quê? Sensibilidade. Eu queria que alguém falasse sobre isso. Eu estava meio que dando corda, mas ninguém leu o slide. Vocês estão esperando que eu leia o slide, né? Vocês estão achando que eu vou ficar lendo slide, é isso? Então, eu vou mandar vocês para casa, vou mandar vocês lerem todos os slides que eu passei, e aí a gente vai fazer uma chamada oral. Não é assim. Na verdade, por que eu estou meio que plantando a resposta? Porque é, no fundo, o quê? Um teste de sensibilidade. Né? Quando alguém, não sei se alguém teve esse processo, né? Alguém tem alergia e vai fazer um teste alergológico, você faz vários exames, vários ensaios na pele, ou seja, no organismo. Na verdade, é o que a gente faz na economia, só que na economia é um processo natural. Ou seja, você vê um evento ocorrer em alguma atividade e você diz, olha, esse preço é sensível, ele é elástico, ele é inelástico. E aí eu já disse em algumas oportunidades o que é inelástico. Por exemplo, o sal é inelástico, classicamente. Por quê? Porque não tem substituto. Então, quando eu aumento o preço, o que acontece com o cidadão que compra sal, com as famílias? Perde renda, é isso aí. Essa linguagem tem que ficar muito clara para vocês. Ok? Né? Eu, até aproveitando, depois eu vou responder a pergunta de um amigo, qual é o seu nome? O Bruno perguntou sobre qual é o efeito renda, né? Porque ele não chegou a dizer exatamente isso, mas a pergunta dele vai diagonalmente nesse sentido, da redução da tarifa de energia elétrica, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso no meio da aula, que se eu estiver esquecendo, os senhores me dão uma canelada e eu vou repetir o que eu estou pensando sobre isso. Mas eu plantei esses dias, eu digo plantei, eu postei no meu blog, e acabo o meu blog, né, no meu Facebook e tal, quem acabou indo, ver lá a aventura do IPI. Né? Eu escrevi um pouquinho sobre isso. Né? E aí tem a ver um pouquinho com a sensibilidade, transferência de renda, e vai dar um pouquinho da dimensão dessa história aí da energia elétrica. Né? Eu diria que essa é uma forma precaucional, já meio que respondo um pedaço da pergunta. Agora, é uma forma precaucional do governo proteger a renda dos menos favorecidos. Existem várias formas do governo se precaver, várias formas do governo proteger a renda dos menos favorecidos. Até porque eu já falei, e aí eu vou fazer de novo aquele balão de ensaio. Desculpa, a Adriane está bem afiada, né? Pelo jeito, hoje ela está apontando hoje aqui a arma para qualquer lado. De repente ela vai responder isso aqui também. Então, quando acontece, o governo tem uma preocupação básica sobre a inflação, porque a inflação tem um efeito sobre as pessoas menos favorecidas economicamente. Por quê? Funciona como se fosse o quê? Sobre a renda, a inflação. Para as pessoas que não têm. O imposto. Isso aí, como um imposto, uma cunha tributária. Porque as pessoas não têm como ir lá aplicar. O cara vai lá, recebe o dinheiro dele, vai fazer o quê? Vai comer, vai consumir.
porque ele não tem dinheiro que sobra, ou seja, na verdade existe um problema semântico, né? E eu digo quando um problema é um problema semântico, é sobre o aspecto da palavra renda e salário, né? Imposto sobre renda, tecnicamente renda deveria ser tudo aquilo que sobra depois de você ter consumido, depois de você ter se vestido, né? Existe uma linguagem talvez um pouco confusa do ponto de vista tributário no Brasil, eu não quero avançar sobre isso, a gente um dia pode discutir sobre isso, né? Ainda que nós temos um tratamento diferente também do imposto de renda, já que eu toquei nesse assunto, porque ainda que o imposto de renda seja uma nomenclatura no mínimo dúbia e errada, nós temos o fator do fluxo e o fator da renda no final. O imposto de renda, tradicionalmente, é aquele que deveria tributar o cidadão lá no final do exercício. O cara vai lá, declara aquilo que recebeu, o governo aplica a cunha tributária e ele recolhe o tributo. Ou seja, ele passa o ano inteiro com o dinheiro no bolso. Em qualquer lugar do mundo em que a conta fecha. Aqui não. Aqui você, por conta de uma necessidade de caixa do governo, você paga sobre o fluxo. O que é sobre o fluxo? Isso é que nem fluxo, é isso mesmo, nem fluxo menstrual, né? É um período que vai, né? A gente brinca que o salário é que nem menstruação, vem no final do mês, dura 5 dias e até logo, né? E é mais ou menos essa linha, essa lógica quantitativa. A brincadeira, ela serve para vocês ficarem um pouco atentos a isso. Por que o imposto de renda é sobre o fluxo? Porque ele faz com que você, sociedade, empreste o dinheiro para o governo. Por isso que você faz um negócio chamado ajuste anual do imposto de renda, ajuste anual do imposto de renda. Por que ajuste? Por que não declaração? Porque você vai fazer o quê? Um embate, um encontro de contas daquilo que você recolheu durante o ano inteiro e aquilo que você está declarando que era por direito seu. E aí você vai lançar tudo aquele o festival lá de débito né, sobre escola, sobre saúde, e no final das contas você pode ter um crédito do governo, que normalmente é o que todo mundo busca. Inclusive nós fizemos aí uma campanha, nós fizemos uma diligência da Receita Federal que pegou um grupo de desavisados, né, coitados destes, né, que eu tenho dó, né, e quando a Receita bate na sua casa e chama você para uma auditoria, e ele pegou um festival de notas compradas de um grupo de pessoas da cidade de São Paulo, não sei se vocês estão sabendo disso. No mês de agosto, a Receita Federal implementou uma diligência que pegou 2 milhões de declarações dos últimos 5 anos e vai fazer o quê? Uma devassa fiscal sobre essas pessoas. Vocês não queiram ter ideia do final dessa história. É a farra, eles chamam de Operação Farra. Farra do quê? Vamos ver se vocês têm ideia. Acabei de dar um exemplo. Farra do quê? Farra dos descontos. Você tem direito de fazer o desconto, tem? Você não faz o desconto. Não é você que constrói o desconto, não é você que aplica lá o CPF, CNPJ, é você que faz, você vai no dentista, faz uma obturação que custa R$600, aí você coloca lá que é R$5.000. Aí o que faz a Receita? Cruza. Na verdade, hoje a Receita consegue cruzar esses dois cidadãos. Mas ele está pegando o quê? Um festival do quê? Está pegando um festival de notas compradas. E aí pegou o cara que aplica a mesma nota no B, no C, no D, no E, no F, no G. Talvez algumas pessoas não estejam entendendo por que eu estou tocando nesse assunto. Porque nós vamos já entrar nas competências do Estado e como é que ele influencia diagonalmente na vida das famílias, através da transferência de renda. Essa fala, esse discurso surgiu da minha postagem no meu blog, que eu convido os senhores para fazer uma leitura, criticar, alguns não vão concordar, outros vão concordar, enfim, para a gente entender o que é transferência de renda, que é o que eu venho falando há algum tempo. A elasticidade na verdade, a elasticidade ele é uma visão, né, um sinônimo de sensibilidade, do qual você transfere renda dentro dos setores livres da sociedade. Aí não tem a presença do Estado. Não tem a presença do Estado. Ou seja, você pressupõe que o mercado é regido por preço. Aliás, eu vou fazer uma pergunta muito clara, e quem não souber responder isso pode botar a barba de molho ou outras coisas que possam colocar de molho, né, para a prova. A pergunta é: quando eu tenho ausência de preço, em que modelo eu tenho ausência de preço na sociedade? Modelo keynesiano. Por quê? Porque o Estado... Não, tem um nome. Ok, acertou, modelo keynesiano. Mas que modelo é esse? A economia tem um nome. Plan
planificada. Eu interfiro tanto no objeto econômico. O que está acontecendo hoje no governo? O que está acontecendo hoje no Brasil? Você tem preço nos automóveis? Responde para mim. Baixou. Mas você tem preço? Tem bastante. Não, tem figura do preço? Você consegue ver que está livre o preço ou não? Não. Não tem preço. Na verdade não tem preço. Eu interferi diretamente no preço. O mercado não está flutuando ao sabor da demanda e da oferta. Você entendeu o que eu estou falando? Não estou pegando no teu pé não, só para você entender, para chacoalhar um pouco o raciocínio aí. Então eu tenho uma ausência de preço. A mesma coisa na linha branca, a mesma coisa nos eletrodomésticos, né? Ou seja, linha marrom. A mesma coisa agora, mas aí já é um pouco diferente. No setor de calçados, onde nós tivemos uma desoneração do quê? Do custo trabalhista. Mas esse é um pouco diferente. E aí é um desafio. Está no meu material, inclusive. Está lá no meu tema lá do IPI. Né? Esse é diferente porque esse eu estou desonerando a carga do setor. É diferente de eu estar transferindo renda. Está tendo uma lógica disso aí, não? Aqui, na elasticidade, eu tenho uma transferência de renda natural exercida por quem? Qual é o contrário da economia planificada? Liberal. É a economia liberal que é regida por Preço. preço. Significa dizer que o preço está guiando as escolhas, não é? Minimamente. Deu para pegar o raciocínio? Não. Então aqui eu tenho uma transferência de renda da sociedade para setores, que está sendo guiado por preço. Eu não estou induzindo o cara a deixar de comprar Coca-Cola. Vou dar um exemplo de novo, dentro de imposto de renda. Nós temos a categoria refrigerante. Aí eu penso assim, eu como sou secretário do governo, olho a Coca-Cola que vende mais que a Pepsi. Vamos fazer essa brincadeira. Aí eu vou lá e tributo mais a Coca-Cola. Você acha justo isso? Por que você não acha justo? Responde o que está na sua cabecinha. Porque vende mais, ele vai colocar um preço maior. Ok, mas qual é a lógica disso? Pensa no governo. Vai contribuir mais. Tá. E aí, do ponto de vista comercial, o que eu estou fazendo com este processo? O que vai ser o final dessa história? Vamos imaginar que eu aumentei a carga tributária da Coca-Cola. A Pepsi está com a mesma carga. O que vai acontecer? As pessoas... E aí eu interferi no quê? Na livre escolha de mercado. Esse é um atributo que não é meu. Eu posso tributar refrigerante, e aí a escolha é sua. Se a Coca-Cola é mais gostosa e a Pepsi é uma bosta, isso é um problema da Pepsi e da Coca-Cola. Vocês têm que se combinar. Eles têm que se resolver. É isso que eu quero colocar aqui. A elasticidade da boa é uma dimensão disso, que é uma economia regida por preço. Então, ela tem várias sensibilidades. Eu quero colocar isso claramente, que isso é mais do que apenas uma palavra. Isso tem um conjunto de informações que está por trás disso. E eu dei um exemplo factual, que eu chamo de factual, que é o exemplo da intervenção do Estado sobre o regime de preços. Ok? Muito bem. E aí eu tenho 4 modelos clássicos de elasticidade dentro do sistema livre de preço. Olha que bonito, senão é bonito, né? Fala a verdade. Sistema livre de preço. Parece até que eu estou anunciando um plano econômico. Sistema livre de preço. Então, nas duas pontas, eu coloco o que chama de clássicos, modelos de demanda clássica, modelos de elasticidade clássica, que é a elasticidade de preço de demanda e elasticidade de preço da oferta. Lembrando que a demanda é a teoria de quem? Tem um nome por trás disso. A demanda é a teoria do... Pergunta de prova também. Puta vida, eu não falar um palavrão que estou sendo filmado, eu posso ser preso, inclusive, se você divulgar isso lá no YouTube. Né? Porque eu estou falando palavrão dentro do Centro Educacional Senac. Que professor tarado, bocagem, desgraçado. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, então o que é? A teoria do quê? Quando eu falo da de preço da demanda, é a teoria do quê? Do consumidor, seres inanimados, colegas de classe. Teorias do consumidor, porque a demanda é a teoria do consumidor. A demanda é a teoria do consumidor. E a teoria da produção, a teoria da oferta, da firma, a teoria da firma. Eu estou produzindo, a teoria da oferta. E nós fizemos uma brincadeira. Qual é a busca do consumidor? É comprar mais? Boa! E a da produção? Vender mais. Vender menos por mais. Legal, legal. E aí nós vamos ter um encontro. Todo preço é celebrado num encontro onde tem um desejo satisfeito da teoria da produção com a teoria do consumidor. Legal. Então, ou seja, quando você vai lá e compra um preço,
compra um produto, perdão, um preço, não, você exerce um preço, né? Comprar um produto ou exercer um preço. Quando você exerce o preço lá, você vai lá e compra, a moça aí, né, que deve gostar de sapatos, gosta de roupas, como toda mulher, como, né, todo cara gosta, né? Ela vai lá e compra um preço, né, compra um produto num preço X. Então, naquele momento, seja oferta ou não seja, qual é o objeto que está ocorrendo silenciosamente aí? Ela está sendo satisfeita pelo desejo que ela achou que é um preço justo para aquele produto. E o cara que está do outro lado está vendendo a quantidade que ele deseja para ela. É assim que funciona. E eu fiz essa brincadeira quando eu falei, a oferta, quando vocês vão para uma loja e tem uma oferta muito grande, sabe quem oferta uma loja inteira? Normalmente a oferta da loja inteira? Não. Não, é determinados produtos. Que não atendem à escala de desejo de quem? De todo mundo. Não. Porque quem oferta, quem é? É o comércio, né? É o cara que está intermediando. Então ele está colocando um preço que ele, na verdade, intermediou. Ele comprou lá da produção da indústria, foi dentro da loja dele lá e ele correu o risco do estoque, né? Você tem que entender essa lógica. Né? Gente, quando a gente fala de economia, começa a entender os personagens. Quem é quem no personagem econômico? Produção, teoria da transformação do trabalho. Libera o cidadão aí, por favor. Obrigado, campeão. A teoria da produção, que é a transformação, né, da matéria-prima em bem final, né? Vou encurtar a história. Né? Nós temos um comerciante que faz o quê? Ele assume o risco do quê? O risco do estoque, porque ele compra um produto, obviamente mais barato, para vender para você, consumidor final. Ele corre o risco do estoque, porque ele corre o risco porque tem o risco da obsolescência, o risco da moda, né? Tem vários riscos implícitos, risco de perda, de dano, enfim, né? E tem o risco de quem? O risco dos serviços, que também é um setor da sociedade importante, mas aí eu não tenho produto. Quem é o produto? É você, mão de obra. Você é o produto. Porque serviços, eu estou transformando, eu estou atendendo. O que é o meu produto? Quando eu vou no banco, o banco é uma empresa tradicional de serviços, ainda que vocês achem que não seja. O que o banco faz? Qual é a atividade do banco? Ter pessoas na prateleira, olha que coisa impressionante, parece surreal isso aí, né? As pessoas estão lá na prateleira esperando alguém lá e demandar para o serviço. Que serviço é esse? É uma expertise econômica. E o cara quer oferecer um financiamento, quer oferecer um investimento. E a atividade fim do banco, que é uma coisa importante, é comprar e vender dinheiro o tempo inteiro. Ele compra e vende dinheiro o tempo inteiro. Só que precisa ter uma demanda para mim. Se o meu serviço não é demandado por isso, fica aquela teoria do restaurante. O que é a teoria do restaurante? Olha que coisa bacana. Eu preciso explicar essa cadeia para a gente entender isso. A teoria do restaurante é o seguinte. No restaurante, eu montei um restaurante. Olha que bacana. Tem 15 mesas no restaurante. Você já imaginou você ter que esperar o cliente entrar para você chamar correndo o cozinheiro verdadeiro? O cozinheiro mora em Itaquera. Você já imaginou? Corre aqui que chegou um cara. Aí já chama também o motoboy, que pode ter um pedido lá, né? Não, normalmente você vai ter o quê? Você vai ter as 15 mesas, vai ter um garçom, se você quer um sistema enxuto, vai ter um caixa, um cozinheiro, não é isso? O teu custo fixo é alto ou é baixo nesse exato momento, para o teu restaurante vazio? Alto. É alto. Como é que ele vai baixar? Quando começar a encher. Conforme eu vou rodando a mesa, girando, né? Ocupando as mesas, né? Não é isso não? Essa é a lógica do serviço, que a mão de obra está lá. Por isso que quando você tem uma crise econômica, o setor de serviço é o primeiro a cuspir mão de obra. A palavra meio pesada, cuspir mão de obra, jogar mão de obra no mercado, porque, a crise está instalada e eu não posso fazer nada, porque as pessoas estão esperando ser demandadas. O setor está muito parado, eu não tenho um produto para queimar. Aqui eu vou queimar pessoas? Eu não tenho um produto para queimar para virar dinheiro. Eu tenho uma pessoa que está lá esperando ser sensibilizada, um serviço, um hotel, e eu tenho lá, eu preciso fazer dinheiro, porque a folha de pagamento vai comer eu pela uma perna lá no final do mês. Eu não tenho ocupação para isso. Diferente se eu tenho lá, ainda que eu tenha uma folha, você vai falar assim, mas o cara que está lá na loja também está prestando serviço. Não, ele está prestando serviço para quem? Ele está sendo um agente para intermediar uma troca. No momento zero, ele trocou dinheiro por mercadoria, ele como comerciante guardou, estocou, esperou uma oportunidade para vender mais caro. Essa é a lógica do comércio. Uma vez que ele não tem demanda para tal, o que ele faz? Ele derruba o preço, começa a ofertar num preço menor. Deu para entender a lógica? Eu estou construindo a lógica da demanda e da oferta para você entender. Porque isso aqui mexe com cabeças e mentes, corações e mentes. Né? Porque as pessoas acham que por um certo momento ficam meio nervosas. Puxa, mas o que isso vai acontecer? Você está entendendo tudo? Está tudo bem?
Tudo bem? Não, se não tiver, você fala para mim, eu não entendi nada, professor. O senhor está falando até agora tudo inglês para mim, tudo francês, tudo bizâncio. Eu não quero isso, gente. Estou falando sério. Aqui não tem que ter vergonha, se eu perguntar isso. Ninguém está perguntando, vou perguntar. Vai perguntar, porque o cara pagou o seu boleto? Não. Não, né? Então você tem que perguntar. De novo, vou perguntar. Alguém não está entendendo alguma coisa? Eu volto, gente. Porque nós estamos num primeiro momento, que seria uma parada ideológica, que vai ser ocasionalmente uma prova, uma avaliação, e tem um fechamento que está aí nessa disciplina. Só que elasticidade é uma disciplina muito completa. Ela trabalhou todos os fundamentos que vocês aprenderam até agora. Porque elasticidade vai pensar na oferta, vai pensar na procura, vai pensar na taxa de equilíbrio de mercado. Né? Então vamos lá, elasticidade de preço e demanda. É a variação percentual na quantidade demandada dada a variação percentual no preço do bem. Aí você vai me dizer, como é que eu sei se isso é mais acima de 1 ou menos do que 1? Quando eu tenho uma elasticidade clássica, a minha variação é maior que 1 inteiro. 1, 0, 0, 0 alguma coisa, 1, 0, 2. 1 é o equilíbrio. Igual a 1 é o quê? É o equilíbrio, ou seja, eu não tenho nenhum efeito de elasticidade. Inelástico é quando eu estou abaixo de 1. Aqui é maior, menor do que 1. Quando a minha demanda ou o meu preço variar menor do que 1, eu tenho um produto inelástico. Ou seja, minha demanda, aumentei o preço, aumentei 30% no preço. Foi abaixo de 1. Abaixo de 1 inteiro. Eu não reproduzi. Aumentei 30%, diminuiu 30%. Diminuiu 20%. Não. Foi menos do que isso. Ou seja, ele é menor proporcionalmente ao aumento dado na minha outra variável. Sempre pensando na variável. Aumentou 30% na minha variável de preço, aumentou, diminuiu 5%, diminuiu 10% a minha demanda. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que pode ser isso? Primeiro, pode ser um efeito de gosto. Segundo, pode ser um efeito de substituição, com a brincadeira do sal. Terceiro, o efeito dependência. E aí pode ser energia elétrica, que não tem como substituir, né? Pode ser bebida alcoólica, do qual eu sou dependente, pode ser cigarro, do qual eu sou dependente, eu sou um tabagista, né? Então, ao aumentar o preço do cigarro, eu vou continuar fumando. Significa dizer que no final eu vou ter o quê na minha renda? Se eu vou continuar fumando com o aumento do preço do cigarro, vou ter menos renda. Um efeito de subtração de renda. Toda vez que o efeito for inelástico sobre determinados produtos, as pessoas que continuam consumindo, os grupos que continuam consumindo, têm um efeito de perda de renda. Ficou claro isso? Perda de renda. Porque eu não tive o direito da escolha. Por alguns motivos que eu estou enumerando aqui. Ok? Muito bem. Então, no caso da demanda, nós temos essa figura. E no caso da oferta? É a variação percentual na quantidade ofertada. E aí eu tenho a figura inelástica também na oferta? Não, não tem. Ou seja, a resposta da produção é sempre o quê? É sempre olhando vender menos por mais. À medida que eu perco o preço, eu não continuo produzindo. Oi. Vender menos é porque aí você gastaria menos para produzir? Vender menos é o seguinte: eu preciso de menos pessoas, a minha produção está menos encharcada, eu tenho menos custo indireto e continuo tendo uma remuneração do meu capital espetacular. Esse é o sonho de qualquer empresário. É produzir muito pouco e ganhar muito dinheiro. Ou seja, eu tenho menos funcionários, menos dor de cabeça, né? Essa é a lógica do capital. Aliás, a lógica do capital. Essa é a lógica do capital. Eu vou responder o que talvez você perguntou e no fundo você vai ouvir. A lógica do capital é multiplicai-vos enquanto presente. Pois não. Mas e se mesmo que ele tenha que produzir mais,
mas para ganhar mais ainda do que você no investimento. Aí você vai fazer a seguinte conta. Quanto eu estou me alavancando, aí vai ficar complexa a sua conta, mas eu vou te ajudar. Seu nome? Guilherme, eu vou ajudar. Aí você vai entrar num processo que a gente não entrou aqui na aula, que se chama, olha só o que você vai ouvir aqui. Grau de alavancagem. Aí nós estamos indo aonde? Arquimedes, Siracusa, 272 anos antes de Cristo. Dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo. É o processo de alavancagem. O menor esforço pelo melhor arremesso. Então você tem 3 tipos de alavancagem. Alavancagem produtiva, alavancagem econômica e alavancagem financeira. São coisas diferentes. Então, quando você fizer essa conta, vamos dizer o seguinte: quanto eu estou aumentando o meu risco para obter um resultado maior? Chega um determinado momento que a empresa começa a aumentar a produção, mas o resultado individual das vendas é menor. Vou dar um exemplo. Existe sempre aquele cara que ele é, na verdade, o Maomé da produção. É aquele gerente que já tem 50 anos de fábrica e ele realmente tem uma ideia genial. Ele vira para o cara e fala: nós estamos vendendo tanto, chefe, vamos aumentar o 4º turno. Aí você precisa sentar com esse imbecil, pôr numa sala e falar: o 4º turno, seu imbecil, tem energia elétrica mais cara, eu tenho que transportar o funcionário com ônibus de porta a porta, tenho que dar café da manhã e café noturno, seu imbecil. Será que eu vou conseguir vender pelo mesmo preço? Não, imbecil, chefe. Então, imbecil, funcionário, não vamos ter o 4º turno. Porque existe uma lógica econômica para isso. Eu estou vendendo a mesma peça para o mesmo cliente. Eu só estou querendo aumentar para dizer que eu estou ganhando mais. É essa a lógica. Pô, eu estou vendendo tanto. Mas qual é o preço do produto da noite? É bandeira 2, aquela brincadeira do táxi? É bandeira 2? Não é. Se fosse assim, as prostitutas cobravam mais o programa de noite. Porque é noturno, é bandeira 2. A vida é assim, parece engraçado, mas não é. Não tem lógica econômica isso. Por quê? Porque eu estou tratando um tema do qual eu preciso recortar a produção. Ok, vou vender. Para eu aumentar minha produção, qual é o produto que eu aplico na madrugada? Eu aplico um produto de grande valor agregado. Aí tem uma série de detalhes que não vale a pena nem discorrer, porque é muito complexo do ponto de vista econômico. Você vai ter o tal do setup da tua produção, que é uma linguagem inglesa, quer dizer ajuste. O que eu vou fazer? Talvez o produto que eu vou aplicar à noite não será o mesmo da manhã. Ou seja, eu tenho um produto diferenciado com maior valor agregado, mas aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que parar todas as máquinas e fazer um ajuste só para aquela noite. Percebeu como não tem uma lógica econômica, é isso? Ou não? Ficou confuso mais a explicação? Tem que fazer toda uma mudança no seu fluxo só para você Eu tenho que fazer uma mudança para poder colocar um produto. Né? O que a gente costuma ver, e aí não tem a figura do imbecil chefe e imbecil funcionário, é o seguinte: você tem alguns produtos que vão ao 3º ou ao 4º turno. Alguns produtos. Tem fábricas que tem isso. Ah, esse produto, por exemplo, está lá no 4º turno. Aí você vai olhar o preço desse produto. Quer dizer, a margem é muito grande, o custo é baixo, ainda que seja noturno, o custo é mais baixo que os outros produtos. Deu para entender a lógica? Quer dizer, eu consigo enxergar, eu consigo mapear. Pois não. Não, é que é muito relativo. Eu precisaria conhecer a atividade qual você quer saber, mas um exemplo clássico pode ser um exemplo, sei lá, de um eletroeletrônico, que você tem uma margem boa. Talvez, vamos imaginar assim, talvez na febre dos tablets, que não é o caso, no momento que o tablet está vindo ladeira abaixo, os preços estão derretendo, né? Talvez os tablets lá no começo valesse a pena para a Apple lá na China, porque a Apple nunca produziu nada nos Estados Unidos, nem tão pouco aqui no Brasil, sempre monta plataforma chinesa. Imagine que a Apple pode estar se debruçando, ou se debruçou no momento dado lá daquele lançamento do tablet, em fazer um tal do 4º turno, porque era tão grande a margem sobre o produto que ela resolveu. Ela podia produzir celular, ela resolveu produzir o tablet, porque o tablet tinha uma boa margem. Ela pagava um salário maior, tinha um agregado financeiro maior sobre a produção, mas ele tinha um resultado. Pois não. Sim, eu vi hoje que a Samsung ela baixou o preço do telefone, porque amanhã vai ser o lançamento do novo iPhone, né? Uhum. Então, no caso, eles teriam que aplicar isso aí. Na verdade é assim, vamos tomar um cuidado. Vamos imaginar, olha que brincadeira interessante, olha que jogo de cena bacana. Vamos nos